Proteger a cabeça é um instinto natural do homem. Também não é para menos. Nossa cabeça é como um computador pessoal. E apesar de já contar com um gabinete protetor adequado pela natureza, a caixa craniana tem que estar sempre sob proteção. Quando tratamos de situações de trabalho que envolvem perigo de acidentes, esta proteção é ainda mais necessária. É só passarmos por canteiros de obras, pátios de fábricas ou mesmo nas ruas da cidade. Em qualquer destes locais onde haja pessoas trabalhando em situação de risco, percebemos como o uso de capacetes é bastante difundido. Isso se deve à crença de que o simples uso do equipamento resolve tudo. Na verdade, ele é importante, mas apenas nas situações em que não foi possível diminuir ou eliminar o risco de acidente na sua origem ou no percurso em direção ao trabalhador. Mas ainda assim, o uso constante nem sempre representa o uso correto do capacete. O equipamento pode não estar de acordo com os requisitos legais, seus componentes fora dos parâmetros de medidas ou o material com que foi fabricado talvez não seja o mais indicado. O capacete é o modelo mais comum de equipamento de proteção individual usado pelos trabalhadores. No entanto, como qualquer outro EPI, ele deve obedecer a requisitos para que possa passar nos testes realizados e obter o CA, Certificado de Aprovação, de modo a ser comercializado legalmente, oferecendo efetivamente a segurança para a qual foi projetado. Este é um teste de impacto para capacetes de segurança para uso industrial. Lança-se uma esfera de aço com 3,6 kg de uma altura de 1,52 m para testar a sua resistência ao impacto. Os ensaios são estabelecidos em norma da ABNT-NBR 8221/83, que contém definições, tipo e classes, materiais, requisitos gerais e requisitos físicos dos equipamentos. Resistência ao impacto, a penetração, propagação da chama, isolamento elétrico e absorção de umidade. O teste de impacto nós fazemos a frio a -18 e a quente a +49. Então, acondicionamos esses capacetes, no mínimo 3, né? Na estufa, e após 2 horas a gente retira e vai fazendo o teste de impacto com a esfera de 3,6 kg. Penetração, nós temos uma ponteira que é de aço, que tem um peso também estabelecido por norma, a qual cai de uma altura de 3 metros. E após essa penetração, nós fazemos uma leitura o quanto que foi penetrado no capacete. Flamabilidade, retiramos um corpo de prova do capacete e também fazemos 7 traços de 1 centímetro e colocamos fogo. E vamos ver a quantidade que foi queimada, né? Tudo cronometrado. Absorção de água, acondicionamos o capacete no mínimo 4 horas na estufa, retiramos, pesamos, depois a gente acondiciona ele num tanque, tá? Fica submerso durante 24 horas. Após essas 24 horas, retiramos, a gente seca o casco e a suspensão e vamos pesar de novo para saber o quanto que penetrou de água, o quanto que ele absorveu, né? O capacete estando nos testes realizados, ele estando dentro da norma dos requisitos que é pedido, aí ele pode ser comercializado. O controle tem que ser feito pelo usuário, tá? Porque a fiscalização não dá conta de fazer esse tipo de controle. A não ser quando aconteça algum acidente fatal, grave, aí a fiscalização vai na empresa e retira uns lotes, né, algumas amostras de um lote e manda para a Fundacentro para a gente fazer o teste para ver se está de acordo com o que eles mandaram na primeira vez para requerer o CA.
Não adianta só a empresa fornecer, ela tem também que dar um treinamento para a pessoa poder utilizar esse equipamento de forma adequada, tá? Então, tem empregador que dá o capacete, né, para o empregado, aí você vai ver o empregado está usando o capacete com o chapéu por baixo, recebeu o equipamento, tem que usar adequadamente. Considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Entre os EPI, destinados à proteção para a cabeça, estão os capacetes de segurança para a proteção do crânio nos trabalhos sujeitos a agentes meteorológicos, trabalhos a céu aberto, a impactos provenientes de quedas, a projeção de objetos e a queimaduras ou choques elétricos. Qualquer capacete de segurança consiste em um casco e uma suspensão. O casco tem como função principal absorver e distribuir a força de impacto, e por isso deve ter construção sólida. E a suspensão, constituída por coroa e carneira, deve evitar que o casco encoste na cabeça do usuário. Alguns materiais usados são plástico rígido, resinas prensadas com tecido, celeron. Além dos modelos mais comuns e conhecidos, há capacetes específicos para outras atividades sujeitas a riscos. Capacetes classe A, que resistem a 2.220 volts, e classe B até 20.000 volts. Os capacetes do tipo classe C não foram feitos para serem usados perto de fios elétricos ou substâncias corrosivas. O casco tem formato oval e côncavo. Pode ter aba total ou apenas frontal, o que é apropriado a atividades onde a cabeça pode bater de encontro a obstáculos. Peso máximo, 425 gramas. Distância entre casco e coroa não pode ser menor que 6 milímetros, nem maior que 19 milímetros. A seleção do capacete é uma grande responsabilidade. Para que possa oferecer a proteção desejada, a escolha deve ser criteriosa. Todos os componentes deverão ter inspeção visual diariamente para verificar se há sinais de entalhes, trincas, penetração ou outra danificação qualquer resultante de impacto, tratamento grosseiro ou desgaste. Também deve-se inspecionar frequentemente a coroa e a carneira e a distância correta entre o casco e a suspensão. Um método comum de limpeza e esterilização dos cascos consiste em mergulhá-los em água quente com um bom detergente por pelo menos 1 minuto. Os cascos deverão ser esfregados, enxaguados e inspecionados a seguir. Os capacetes não devem ser guardados ou transportados expostos à luz solar, pois o calor pode diminuir a resistência mecânica do equipamento. Os capacetes são equipamentos de uso mais disseminado. Isso porque protegem também contra os riscos imprevistos de objetos, ferramentas e materiais diversos que podem atingir a cabeça do trabalhador. O mesmo não ocorre, no entanto, quando se faz necessário o uso de óculos, máscaras ou outros equipamentos de proteção para a cabeça e a face. Acontece que, ao contrário dos capacetes, outros tipos de equipamentos de proteção são negligenciados, pois os danos causados por sua ausência ou uso indevido não aparecem de imediato. Pelo menos, não da mesma forma de um martelo que cai sobre nossa cabeça. Nossa cabeça é a sede da inteligência, afetividade e de boa parte de nossas sensações. Se pensarmos bem, nela estão localizadas as fontes de maior parte dos sentidos: audição, visão, olfato e paladar. Porém, nada adianta ter um EPI em mãos se o trabalhador não estiver treinado para bem usá-lo. A condução do programa de prevenção é de responsabilidade da empresa, mas se o empregado tiver recebido EPI e treinamento adequados, será de sua responsabilidade cuidar da manutenção periódica do mesmo, inclusive comunicando ao responsável quando o EPI não estiver mais em condições de uso. Portanto, obedeça às regras de segurança. Veja bem, ouça com clareza e fale sempre que for preciso para resguardar a sua segurança.